O Manchester City de Pep Guardiola é o mais novo interessado na contratação do atacante Mbappé, do PSG. Corinthians e São Paulo fazem um grande jogo pelo Campeonato Paulista, enquanto o Barcelona vence mais uma, com boa atuação de Messi e segue na briga pelo título espanhol. Esses são só os destaques da edição dessa segunda do Giro de Notícias. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vini Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se tá aqui pela primeira vez e curte notícias, curiosidades, análises do mundo do futebol, logo te convido para você se inscrever. Então se inscreva, toca na notificação, deixa o like, compartilha, comenta e depois me siga no Instagram pra gente ter um contato mais próximo, tá legal? Então agora sim, após a vinheta do Giro de Notícias, além desses destaques, você vai ver também notícias do Internacional, do Grêmio, do Real Madrid. Então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta! Vamos começar então o Giro de Notícias dessa segunda-feira com o jogo de ontem do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo. O Corinthians vinha para esse jogo muito pressionado, com atuações ruins, resultados ruins e até com chances do técnico Wagner Mancini ser demitido caso a equipe perdesse. Já o São Paulo vinha de 8 vitórias consecutivas, jogando bem no Paulista, na Libertadores, mas ontem o Crespo acabou poupando algumas peças, como por exemplo o Daniel Alves. No jogo, principalmente no primeiro tempo, o São Paulo foi sim um pouquinho melhor, se aproveitou de alguns erros de passes do Corinthians que aparecia bem nervoso, principalmente na parte defensiva, e o São Paulo que sai na frente com o gol do Miranda. Gol de escanteio, ele sobe sozinho e consegue deslocar sem nenhuma possibilidade para o Cássio. Depois o Corinthians consegue um empate, mesmo não jogando bem, consegue um empate num golaço do Luan, que a gente tem que admitir, quando joga bem merece elogios e ontem jogou bem. Ele faz um gol no primeiro tempo e depois participa do segundo gol do Corinthians, marcado pelo Gustavo Mosquito. Ele que dá uma bela enfiada de bola pro Fagner cruzar e aí o Mosquito virar o jogo pro Corinthians. E quando parecia que o Corinthians ia conseguindo uma vitória heróica em cima do arquirrival num momento complicado, o João Vitor, jogador da base corintiana, acabou fazendo um pênalti infantil em cima do Pablo no último minuto. O Luciano foi lá, bateu com confiança, guardou e colocou 2-2 no placar. De certa forma, achei um resultado bom para as duas partes. O Corinthians segue sem perder para o São Paulo na sua casa, vem de um momento complicado, então esse empate, jogando o que jogou, pode dar um pouquinho de confiança para o grupo. Para o São Paulo, segue sem vencer na arena do Corinthians, como eu disse, mas quando você consegue buscar um resultado dessa forma, um clássico, no último minuto também é positivo. Ainda mais que, como eu disse, o São Paulo já está na próxima fase do Paulista, está bem na Libertadores, está agora 9 jogos invicto, então é positivo sim esse atual momento tricolor. Essa é a minha visão então a respeito do clássico Corinthians e São Paulo de ontem na Neoquímica Arena. Não se esqueça sempre de deixar sua opinião aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. O que você achou do jogo Corinthians e São Paulo e principalmente o que você achou da atuação do Luan, que como eu disse ontem se destacou com um belíssimo gol e também com a participação no segundo gol alvinegro. Vamos agora para o sul do país e vamos abrir falando sobre o time do Grêmio, que em breve pode contratar um zagueiro do Flamengo. O zagueiro Léo Pereira foi contratado pelo Clube Rubro-Negro no ano passado, vindo do Atlético Paranaense. Na época ele tinha até o aval do Jorge Jesus e chegaria para substituir o espanhol Pablo Mari, que foi para o Arsenal da Inglaterra. Só que desde que o Léo Pereira chegou não conseguiu se firmar, ocorreram muitas falhas, momentos de desconfiança e mais recentemente ele teve até um ato indisciplinar, onde ele foi pego numa festa clandestina, faltou no treinamento, estava alcoolizado, então as coisas começaram a ficar cada vez mais complicadas para o Léo Pereira, tanto que ele foi punido na equipe do Flamengo. Com isso, o Flamengo já começa a pensar agora em vender o Léo Pereira, tanto que eles já definiram qual é o valor que eles querem para que ele vá embora. Hoje o Flamengo, buscando ainda recuperar parte do investimento que fez ao Atlético Paranaense para contratar o jogador, eles querem de 7 a 8 milhões de euros para poder liberar essa peça, que hoje não vem sendo aproveitada pelo Rogério Ceni. E um dos times que surge agora interessado no Léo Pereira é a equipe do Grêmio, que quer ter mais um zagueiro para a sequência da temporada. Mas uma coisa importante de ressaltar é que o Grêmio não vai pagar 7 a 8 milhões de euros pelo Léo Pereira. O que o Imortal hoje pode fazer é contratá-lo por empréstimo e aí de repente ter uma opção de compra. Mas dificilmente vai pagar um alto valor num zagueiro que, como eu disse, não se firma no futebol brasileiro há mais de uma temporada. Eu acho que visto tudo o que vem acontecendo com o Léo Pereira, atos indisciplinares, falta de confiança, uma mudança de ares seria positiva. Mas, como eu disse, nessa parte dos valores, o Grêmio não vai pagar alto para contratar um jogador que está há tanto tempo sem ter uma sequência, sem conseguir jogar bem. Aí já é um pouquinho delicado, mas agora se pintar um empréstimo, eu acho que pode ser bom pro Grêmio, pode ser bom pro Léo Pereira, porque um cara não chega no Flamengo à toa. Ele jogou sim bem no Atlético Paranaense, já foi até mirado pelo futebol europeu, então não é um jogador qualquer, mas precisa de sequência, de confiança para jogar o seu melhor futebol.
Vamos aproveitar que a gente tá no sul, vamos sair do Grêmio e vamos pro Internacional, que em breve pode perder o atacante peruano Paulo Guerreiro. Vocês devem se lembrar que no ano passado o Guerreiro mal conseguiu jogar pelo Internacional, porque logo no começo do ano ele teve uma grave lesão no joelho e isso fez com que ele ficasse praticamente um ano fora. Tanto que há pouco tempo que ele voltou a ser relacionado, jogar alguma partida, faz pouquíssimo tempo. Lembrando que hoje ele está com 37 anos. E o Guerreiro, após um ano parado, já quer sair do Internacional, isso mesmo. Depois de um ano se cuidando dentro do clube, recebendo todo o apoio, ele pode agora ir embora. Ele e o seu empresário querem rescindir o contrato que ele tem com o Colorado até o final dessa temporada, e agora eu vou explicar os motivos. A primeira coisa é que, de acordo com o Guerreiro e o seu empresário, o Internacional faltou com respeito com ele quanto ao seu tratamento da lesão no joelho. O Inter alega que deu todo o suporte e o Guerreiro alega que não. Outra coisa que está incomodando bastante o atacante e também o seu staff é essa demora para renovar o contrato dele, que, como eu disse, tem validade até o final da temporada. Então, como ele está insatisfeito agora, ele já declarou publicamente que quer ir embora do Internacional, quer rescindir esse contrato e quer agora ir para outra equipe procurar um novo rumo. O Internacional tenta ainda contornar essa situação, falando com o jogador, com o seu staff, mas vai ser muito difícil fazer com que ele mude de decisão. E agora eu quero trazer um pouco da minha visão para vocês antes de falar qual pode ser o futuro destino do Guerreiro. Primeiramente, um cara que fica um ano machucado, se trata no clube, depois ele fazer isso, eu acho uma sacanagem, até porque o Guerreiro não é um jogador nada barato. E todo esse tempo que ele estava se tratando da lesão, ele também estava recebendo. Então, acho um pouco injusto esse tipo de comportamento. A gente tem que entender pelo lado do clube também, que é um jogador já de 37 anos e não é a qualquer momento que o clube vai querer já renovar o contrato dele por mais 2, 3 anos, como muitos jogadores de idade avançada querem. Ele tá com 37, quer mais estabilidade, mas eu acho que essa não é a maneira correta de conseguir um novo contrato. Ele tem que provar isso dentro de campo. Pelo menos é a minha visão. Agora vamos aos clubes que podem ser o destino do Guerreiro. Alguns brasileiros sondaram ele recentemente, como o Atlético Mineiro, que está contratando bastante, a equipe do São Paulo, e na Argentina um time que sempre foi um sonho do Guerreiro jogar por lá é o Boca Juniors. Então um desses 3 times pode ser o futuro de Paulo Guerreiro. Vamos agora para o futebol europeu e vamos abrir pela La Liga, onde ontem o Valência recebeu a equipe do Barcelona e o Barça, apesar do susto, conseguiu uma ótima vitória que o mantém na briga pelo título espanhol. Hoje o líder é o Atlético de Madrid com 76 pontos, seguido pelo Real Madrid que tem 74 e pelo Barça que também agora tem 74. Ontem o Barça teve que vencer de virada a equipe do Valência. Saiu perdendo com um gol meio polêmico marcado pelo brasileiro Gabriel Paulista e depois foi buscar a virada, com 2 gols de Messi, sendo um deles um golaço de falta e também com um gol de Griezmann. Então o Barcelona venceu por 3-2, um ótimo placar e, como eu disse, agora segue na briga pelo título espanhol. Lembrando que a diretoria sabe o quanto esse título pode ser importante para de repente fazer com que o Messi permaneça no clube. Do Barcelona, vamos agora para o Real Madrid, que nessa semana tem jogo decisivo da Liga dos Campeões contra a equipe do Chelsea. O Real Madrid precisa da vitória para chegar a mais uma final e buscar mais um título da orelhuda. Só que agora a equipe do Zidane tem um desfalque importantíssimo para a partida contra os ingleses. Isso porque o zagueiro titular, o francês Rafael Varane, teve uma lesão no adutor da coxa direita. Então ele vai ficar cerca de 10 dias fora e com isso perde esse jogo decisivo contra a equipe do Chelsea. Pelo lado bom é que o brasileiro Militão vem jogando muito bem nessas últimas partidas, vem sendo bem consistente, então pode quem sabe substituir a ausência de Varane à altura. Vamos agora para a Inglaterra para falar de um jogaço que a gente teve ontem cancelado na Premier League, que seria entre Manchester United e Liverpool no Old Trafford. O jogo acabou sendo cancelado porque alguns torcedores do United fizeram protestos pesados contra os donos do clube, no caso, os irmãos Glazers. Então os torcedores invadiram o campo, invadiram o estádio, tentaram invadir vestiários, tudo isso para protestar contra a atual gestão do clube. E aí você me pergunta, mas qual é o motivo de tanto protesto, tanta revolta? É simples. Os irmãos Glazers estão no controle do United desde o ano de 2005. Daí em diante eles até chegaram a fazer alguns bons trabalhos, como por exemplo manter Sir Alex Ferguson e também ajustar o clube na parte financeira. Só que principalmente desde que eles se contrataram como diretor de futebol Ed Woodward, as coisas começaram a desandar. Depois da saída do Ferguson, o clube parou de ser competitivo, passou a gastar muita grana no mercado da bola, mas sempre contratando muito mal e deixou de ser um time temido, competitivo, tanto que a gente nunca mais conseguiu ver o United, por exemplo, brigando por um título de Liga dos Campeões. Pelo contrário, por muitas temporadas o United passou sem conseguir se classificar para disputar a competição. Só que a gota d'água para que os torcedores se revoltassem de vez foi justamente os irmãos Glazers terem aceitado fazer parte da Superliga da Europa. Então, esse protesto foi por conta de todas as temporadas que foram ruins,
contra o Ed Woodward, que vai sair ao final da temporada, ele já renunciou ao cargo, e também contra terem aceitado fazer parte da Superliga da Europa. Então justamente esses protestos fizeram com que o jogaço que aconteceria entre United e Liverpool acabasse cancelado. Na Itália, a gente tem agora um novo campeão. Após 9 temporadas consecutivas de títulos da Juventus, agora a Inter de Milão volta ao topo do futebol nacional. A Inter de Milão, sim, conquistou o campeonato italiano. A equipe de Antonio Conte precisava apenas que ontem a Atalanta não vencesse sua partida para ficar com o título. Como a Atalanta empatou em 1-1 com a equipe do Sassuolo, então a Internazionale volta agora a vencer a Série A. É um time que fez uma ótima campanha, liderada principalmente pelo ótimo atacante belga Romelu Lukaku, que fez uma grande temporada, muitos gols, muitas assistências, e a Inter, como eu disse, eu reafirmo, conseguiu agora quebrar uma hegemonia que existia da Juventus, 9 temporadas consecutivas conquistando o campeonato italiano. Então a Inter consegue agora esse título, tá muito empolgada, e vamos ver se volta a ser aquela Inter temida não só na Itália, mas também na Europa. Vamos ver se consegue agora, com alguns reforços, brigar pelo título da Liga dos Campeões. E fechando o vídeo, vamos agora falar sobre Kylian Mbappé, que tem mais um time interessado na sua contratação. Principalmente após o Real Madrid, agora o novo interessado na contratação do atacante francês de 22 anos é o Manchester City de Pep Guardiola. E eu vou explicar essa história para vocês vão entender como essa história faz total sentido. Segundo informação do jornal francês L'Équipe, o Guardiola agora quer a contratação do Mbappé. E por quê? Hoje, como vocês podem acompanhar na Champions League, principalmente, o City não vem utilizando um atacante de referência. Vem jogando ali com Phil Foden, Bernardo Silva e Mahrez ali na parte ofensiva, só que nenhum deles é um atacante de origem. O City tem hoje no banco o Gabriel Jesus e o Agüero. O Agüero está indo embora do clube por final de contrato, apesar de ser um grande ídolo, enquanto o Gabriel Jesus é um cara que tem bons números no clube, é verdade, mas em jogos grandes, muitos deles ainda não conseguiu se firmar. Ele chegou a jogar bem contra o Real Madrid na temporada passada, mas em muitos jogos ele não consegue ter boas atuações. Então, o Guardiola quer um atacante de mais peso, até por conta da saída do Agüero. Um dos nomes que vem sendo cotado é do Haaland do Borussia Dortmund, e agora a equipe informa que o novo nome pode ser o Mbappé, que é um cara que há muito tempo já está na mira do Manchester City. Então o City quer se aproveitar de que ele tem apenas mais um ano de contrato com o PSG para tentar avançar pela sua contratação. Na minha visão, seria excelente ver o Mbappé jogando na Premier League, sendo treinado por Guardiola e tendo ótimos companheiros no Manchester City. A gente sabe que o grande objetivo dele é jogar no Real Madrid, mas o City também, não podemos dizer que também seria uma ótima opção. Queria saber de você agora aqui nos comentários a sua opinião sobre todas as notícias que eu falei nesse vídeo e quero ver também o que você pensa de Mbappé jogando no Manchester City. Então bom pessoal, essa foi a edição dessa segunda-feira do Giro de Notícias, espero profundamente que todos vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, me siga no Instagram, e é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!